Fala pessoal que me acompanha, mais uma vez trazendo vídeo, trazendo conteúdo para vocês. Dessa vez eu peço para que não notem que eu coloquei uma correlação de nomes aqui rapidamente. Então, se eu rapidamente eu ficar olhando para baixo é porque eu estou olhando a correlação de nomes em referência ao que eu vou trazer aqui para vocês, que é um vídeo mais profundo sobre uma série em particular, que seria a série You, né? A série da Netflix, que já tem uns bons anos que essa série entrou em ar. Já passou por várias temporadas, a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, quarta, quinta, né? Quinta e última. Até porque esse senso de psicopatia do Joe não podia continuar muito, né? Ia ser meio que doentio, né? Seria uma análise profunda e psicológica sobre uma área em questão em específico, que seria a área amorosa, que vocês vê que a área amorosa é bem tortuosa em relação ao Joe. Então, vamos começar por aí, né? Eu vou trazer sinopses da primeira temporada, da segunda, terceira, quarta e quinta, até porque eu tô com a memória bem fresca em relação a esses personagens. Vamos começar da primeira temporada. A primeira temporada é nos apresentado Joe Goldberg, né? Que seria o personagem principal da trama. Nessa primeira temporada se passa em Nova York, né? Supostamente Nova York, pelo que eu me lembro, aonde nos é apresentado um dono de livraria, que ele é uma pessoa que ele não tem muita questão em particular. Então ele é uma pessoa comum. Ele tem suas nuances, suas divergências, tem suas características especiais. Até o dado momento a gente pensa que é uma pessoa normal como qualquer outra. Até que é nos apresentada a primeira personagem amorosa na trama da vida do Joe, que seria a Guinevere Beck. Guinevere Beck seria um estudante que está passando por um período de faculdade, né? Deixa eu ver como é que era a formação dela. Se eu não me engano, ela queria ser escritora, né? Para se tornar escritora. Então, nos é apresentado que essa Guinevere Beck ela vai conhecendo o Joe a partir dos momentos que ela vai indo para a livraria. E de certo modo vai acontecendo as coincidências, como ele se encontrando em shows, ele salvando a vida dela, ele ajudando ela em algumas questões. Então dá a entender nesse primeiro episódio que ali se cria um romance em si, uma situação até meio que saudável até. Até o dado momento que a gente percebe que no final do primeiro episódio que ele fez aquela situação toda acontecer. Ele induziu ela da primeira vez que ele viu ela até a situação atual onde eles têm uma intimidade em si. Então você vê que aquilo não é um romance em si natural, mas sim algo forçado do destino que ele mesmo criou para que eles se encontrassem. Então você vê que tem um pouco de manipulação com senso de controle do Joe. Então você percebe que desde os primeiros episódios que ele tem essas nuances de querer se manter no controle, que ele gosta de acreditar que ele é superior, não que ele é superior, mas que ele está protegendo uma pessoa indefesa. Até porque, se você perceber na história de infância dele, ele sempre quis proteger a própria mãe do pai que era agressor. Não que isso justifique ele ter aquele senso psicótico, mas isso dá a entender que boa parte disso é porque ele queria ter esse senso de proteger. Então ele não entende que o senso de proteger dele às vezes tira a liberdade de outra pessoa, ou às vezes manipula, induz, ou até de certa forma extingue a liberdade do outro, né? Aí com o passar dos episódios você vê que ele bota na cabeça dele que certas pessoas não merecem a personalidade ou a persona da Guinevere Beck. Ninguém é tão merecedor quanto ele. Então ele vai distanciando essas pessoas, matando um por um, no caso. Não é nem distanciando de, você não vai ter contato com minha namorada. Ele simplesmente ele remove da raiz e tira aquele mal, né, de uma vez por todas. Como ele mata o ex-namorado da Guinevere Beck, ele mata a amiga da Guinevere Beck,
ele mata o terapeuta da Guinevere Beck. Então ele vai se induzindo a eliminar certos tipos de falhas da vida da Guinevere, né? Então, até o dado momento onde o relacionamento deles, vamos dizer, tá fluindo, tá sendo perfeito. Eles já passaram por um término, já passaram por uma superação, já passaram muita coisa, até que ela começa a perceber que certas nuances não se encaixam. Onde ela encontra uma caixa onde o Joe guarda tudo que representa as vítimas anteriores que morreram na mão dele, né? Que seria o ex-namorado da Guinevere Beck, o terapeuta, a amiga da Beck. Então, essas peças vão se encaixando, onde ela percebe que o namorado em si não é um homem amável, não é um homem romântico. Até que, sim, é romântico, mas em si, manipulador, egocêntrico, narcisista, em busca de um relacionamento onde ele possa controlar. Então, é nesse dado momento que ela percebe isso, onde ele prende ela por completo. Quando ele prende ela por completo, ela começa a entender no círculo e buraco aonde ela se meteu, né? Onde ela começa a falar que ele é psicopata, que ele não merece ser amado, que não merece viver. Então você percebe que aquela persona que acreditava que ele era amável, que era doce, que era meigo, vai totalmente se desfazendo de um episódio pro outro, né? Que no caso é dos episódios anteriores até o último episódio, aonde ele percebe que ela não vai mudar, aonde ela engana ele para tentar fugir. Nisso que ela tenta fugir, ele vai lá e mata ela, porque ele vê que ela não é capaz de mudar, se tornar aquela pessoa vulnerável que ele via no começo. Aonde ele mata ela e ele vai viver uma nova vida, aonde ele se muda para outra cidade, não sei se era na Califórnia, alguma coisa assim, aonde ele adota um outro nome, que esse outro nome, né, se torna Wilber O'Ryan. Onde começa a segunda temporada, onde ele se faz de uma nova persona, tanto para escapar do fantasma da ex dele que estava morta, quanto de um outro relacionamento que ele também matou a ex dele, e a ex dele, na verdade, ele não matou. Ele descobre que ele não matou, que a ex dele sobreviveu à morte. Então é nos apresentado o outro par de relacionamento dele, onde eu não anotei, por algum acaso, né? Mas provavelmente eu vou colocar o nome dela aqui na quina com a foto, mas eu não me lembro vagamente. Então ele foge para outra cidade com medo dessa ex-namorada dele perseguir ele, aonde ele adota o nome de Wilber O'Ryan, aonde ele pretende totalmente se esconder, viver uma vida normal, aonde ele abandona os livros até o dado momento, quando ele conhece um novo lugar, onde ele trabalha na Navlin, que no caso seria o contrário da Nirvana, que é uma loja de produtos veganos, aonde também tem livros. Então ele se sente meio conectado a esses livros, porque boa parte da infância dele, da adolescência dele, são representadas por livros. Então ele vive essa vida tranquila até que ele conhece alguém novamente, que é essa Love Queen. Então, no primeiro episódio dá a entender que é um romance saudável, que dessa vez sim vai dar certo, que ele deixou os fantasmas do passado. E quando termina o primeiro episódio, você percebe que não. Até o dado momento ele manipulou tudo até chegar lá, roubando a identidade de uma pessoa que já era de lá, que era do verdadeiro Wilber O'Ryan, onde ele rouba a identidade e vive essa persona, né, que é o Wilber O'Ryan, uma pessoa da Califórnia, low profile, né, que não gosta muito de redes sociais, prefere muitos livros e tudo mais. Então ele vive essa persona de novo, aonde ele acredita que a Love Queen ela é incapaz, que ele tem que tomar as rédeas da vida dela. Então ele vai afastando certas pessoas que ele acha tóxicos na vida dela, né, como o irmão da Love, como alguns familiares da Love, como alguns amigos da Love. Então essa parte desse até esse dado momento é onde tem a maior chacina. Todos os episódios você vê que tem uma chacina de pessoas conhecidas da qual ele ama aquela pessoa principal e elimina todos os conhecidos daquela pessoa, né? Então, no dado momento, aí volta a ex do Joe, né? Que no caso é o Wilber O'Ryan agora.
que no caso ela quer revelar que ele é um psicopata, ele é um maníaco. Então ela adentra a família da Love Queen, né, namorando o irmão da Love, para manipular e mostrar quem o Joe é de verdade. Então até o dado momento ela faz essa trama, essa dramaturgia onde ela vai revelar que o Joe ele é psicopata, que ele é maníaco, que ele é doente. Então ela dá um momento que ela embosca ele, onde ela mostra todas as provas para Love. Então naquele dado momento a gente percebe que a máscara dele caiu. Então é daí que a gente tem um pensamento em seguida, que é o mal sempre vai querer ser punido. Todos os episódios, né? Todas as temporadas de Joe, você percebe que da série U, você percebe que o Joe ele começa a ter um relapso de que realmente ele é doente, realmente ele é maníaco e que ele merece ser punido. Então quando ele está prestes a ser pego, ele fala, poxa, eu vou ser pego, realmente eu sou um maníaco, eu devia me tratar, eu sou um doente. Então nesse dado momento que ele começa a se revelar, que ele começa a aceitar que ele não tem escapatória e que ele vai ser preso, viver a vida dele preso, é aonde a Love se revela tão maníaca quanto ele, aonde ela assassina a ex do Joe e se revela também que ela era psicopata, que não era só ele que estava investigando a vida dela, descobrindo todas as nuances dela, tentando se aproveitar dela como vulnerável e se apossar dela, como ela também se fascinava pela questão dele ser maníaco desse jeito, ser tão focado, ser tão dedicado a isso, à vida da pessoa, a se englobar e se encaixar na vida da pessoa. E ela também se simpatiza com isso, tanto que ela mostra a verdadeira persona dela, que ela também é uma pessoa manipuladora, que é também egocêntrica, que também é narcisista, que também é serial killer também, né? Então nisso ele perde toda a paixão que tinha por ela, até porque ele acreditava num amor puro e ingênuo. Então no momento que ela deixou de ser ingênua para ele, perdeu o sentido. Então no momento que ele engana ela para tentar matar ela, ela fala que ela tá grávida. Daí ele cria um senso de paternidade onde não existe, porque Joe pode ser muitas coisas, mas amável não é uma delas. Vamos colocar aí que amável não é uma delas. Então ele tenta viver uma vida de relacionamento, uma vida de amor de novo, onde ele abdica do nome de Wilbur O'Hine novamente para Joe Goldberg. Ou Joe Goldberg ou Joe Queen, ou Joe Goldberg Queen. Vai ficar essa nuance, vai ficar essa dúvida. Então, na terceira temporada, ele vive uma vida de romance, onde ele vive uma vida A3, vivendo essa vida familiar, onde dá a entender que realmente agora ele vai entrar nos trilhos, vai virar uma pessoa saudável, vai virar uma pessoa amável, uma pessoa que ama sua esposa, que o primeiro episódio sempre é assim, dá a entender de que ele tá vivendo bem, que tá vivendo maravilhoso, até ele conhecer uma nova pessoa, porque esse canalha, ele não se contenta só com uma, ele acha que todas as mulheres do mundo se devem a ele e que todas as mulheres são ingênuas e que ele tem que proteger todas as mulheres. Então, ele conhece outra pessoa novamente, que é a Natalie Engler, que é a vizinha dele. Então ele se apaixona por essa Natalie Engler, ele percebe que os dois passam pela mesma coisa, onde eles vivem relacionamento de casamento, onde eles não amam o parceiro que eles estão. Então eles vivem esse romance mais carnal até os primeiros episódios, até a Love perceber que ele tá se apaixonando pela Natalie Engler. Então a Love vai lá, caça uma emboscada e mata a Natalie Engler. Então ele percebe que para ele viver um romance com alguém a mais, ele tem que melhorar suas estratégias. Então ele começa a se relacionar com a Love de fachada, mas escondendo todas as suas psicopatias e todo o seu senso estratégico, já que a Love conhece todos os métodos dele, de como ele trabalha, como ele pesquisa sobre a outra pessoa, como ele tenta descobrir, como ele guarda as calcinhas dentro de um armário, porque ele é psicopata e ele guarda as calcinhas, guarda os celulares, guarda tudo que representa a pessoa para ele dentro daquela caixinha e guarda dentro de casa. Então ele para com isso, ele começa a pensar em outros métodos. E é daí que ele conhece outra pessoa de novo, que é a Marianne Bellamy, né? Que é
uma bibliotecária que também trabalha em livraria, né? E eu esqueci de falar que aí passa em outro lugar também, que eu acho que é Berlim, ou Berlinda, alguma coisa assim, que é uma cidade bem bonita lá. Beleza, né? Aí continuando, ele se apaixona por essa Marianne, só que ele deixa totalmente escondido que ele está apaixonado por essa pessoa, para que a Love não descubra. Então ele vai criando essa senso de romance, que nós também passamos por uma infância tortuosa, aonde nossos pais nos batiam, nos agrediam, nos humilhavam. Então ele cria esse senso de proximidade com a pessoa, sempre com coisas em comum. O da Beck era porque a Beck não tinha criatividade, que a Beck se sentia perdida, se envolvia com pessoas que não valiam a pena. Então ele cria esse senso de nós somos próximos por conta disso. Com a Love foi a mesma coisa, porque a Love viveu um relacionamento conflituoso, porque trouxe mágoas para ela, porque ela tenta se superar de algo que trouxe dores a ela. Então ele se aproxima com ela por conta disso. A mesma coisa da Natalie, porque o relacionamento dela não estava bom com o marido dela, então ele se aproxima com ela por conta disso. E da Marianne pela infância também, a infância tortuosa que ela teve, então ele se conecta com ela por conta disso também, né? Então ele vai se apaixonando por ela, ele mata também o ex-marido tóxico da Marianne, ele mata outras pessoas no meio dessa jornada, né? Até que a Love descobre e a Love envenena o Joe, dá um sedativo paralisante, chama a Marianne para dar uma emboscada nela. Então ela explica toda a personalidade psicopática do Joe, que ele manipulou ela, que ele matou o ex-marido dela. E ao invés dela matar a Marianne, ela liberta e manda a Marianne embora, porque ela fica com pena, já que a Marianne tem uma criança. Então ela liberta a Marianne, né? E ela vai dar fim no Joe. Só que o Joe era muito mais preparado, então ele tomou um remédio de adrenalina, aonde parava todos os efeitos do sedativo horas antes, que parece que ele já percebeu, né? É o psicopata acima do psicopata, então o remédio faz efeito e ele vai lá e mata a Love, aonde ele abdica de novo do nome dele, vai viver uma nova persona como Jonathan Moore, né? Vivendo em outra cidade, dessa vez perto de Paris, aonde ele adota essa personalidade, um professor de línguas, parece que é alguma coisa assim, que também é fascinado por livros, mas que vive uma vida particular, uma vida comum, né? Mas que vive essa vida de professor. Então, no dado momento, dá até a entender que ele não vai viver uma vida de romance, até porque isso dá a entender até o 5º episódio. Então, a gente fala, pronto, agora acabou, ele desistiu disso, desistiu de ser maluco, desistiu de ser louco, e agora vai virar uma pessoa sensata. Não, isso até ele conhecer a Kate Lockwood, né? Quando ele conhece a Kate Lockwood, aí você percebe que é uma ladeira abaixo, ele começa a ter a mesma coisa. Porque a gente é igual, porque você sofreu na sua vida adulta, porque você tem pais controladores, onde você tem pais abusivos, então a gente é parecido nessas nuances. Então ele começa a eliminar as pessoas próximas da Kate Lockwood, até o dado momento de que alguém descobre que ele é psicopata e fica fascinado por isso. Então ele também fica atrás desse serial killer, que tenta expor que o Joe é um serial killer. Então ele fica nessa caçada. Enquanto ele está se apaixonando pela Kate, ele também está tentando caçar essa pessoa que é o suposto nêmesis dele, né? Até o dado momento que ele percebe que tudo não se passava de uma alucinação e que ele mesmo plantou aquelas coisas na casa dele. Então, na verdade, aquela persona aonde era o serial killer que estava tentando expor que ele era o serial killer, na verdade, não se passava de tudo dentro da cabeça dele, que ele era o psicopata, né? Que ele realmente era, que ele nunca abraçou esse lado dele de que ele era maníaco, de que ele era psicótico. Então a mente dele começou a criar uma nova personalidade para mostrar que ele realmente é psicopata e que se ele não abraçasse aquele lado dele, uma hora aquele lado dele ia dominar ele. Então é nesse dado momento aonde ele tenta se matar com meio de aceitar o lado perverso dele. E aí quando ele
de certo modo, a Kate salva ele, ele percebe então que ele não necessitava ser punido, mas que aceitar o seu lado perverso. Então ele vive uma vida de romance, volta de novo para Nova York, aceita de novo o nome de Joe Goldberg, né? E vive esse lado perverso da vida dele, onde ele escolhe... Continuando, porque me cortaram. Vamos lá. Aí ele vive uma vida em Nova York, onde ele adota de novo o nome de Joe Goldberg, né? Onde ele aceita o lado mais perverso e doentio da mente dele, de que ele realmente é um psicopata e precisa matar para se sentir vivo. Então ele vive essa vida com a Kate, onde ele acha que a Kate entende que ele é psicopata, entende que ele é maníaco, entende que ele é doente e que ele precisa matar para se sentir vivo. Então, aonde ele começa a perceber que a Kate ela não concorda com isso, apesar de que ela aceita que ele seja perverso, mas que não aceita que ele mate outras pessoas, que ele não aceite melhorar quem ele é. Então, ele de novo ele inventa de se apaixonar por outra pessoa, onde ele se apaixona pela Bronte, que é um nome fictício para Louise Flannery, né? Que ela cria essa persona para desmascarar o Joe, né? Mostrar que ele realmente era psicopata, porque ela era amiga da Guinevere Beck e queria desmascarar esse psicopata que o Joe era. Então ela vai criando esse senso, indo atrás dele, descobrindo certas coisas da vida dele, aonde ela também começa a se apaixonar e ela percebe que ela está confusa de que se ela realmente quer desmascarar ele ou se ela quer viver uma vida de romance com ele. Mas ela, de certo modo, mesmo passando por essa confusão, ela não perde o foco de tentar desmascarar o Joe, aonde ela consegue desmascarar o Joe, mas o Joe é totalmente esperto, então ele mostra que ele tentou defender ela de um maníaco doente, não aquilo foi uma situação de assassinato em si, né? Aonde ela, né, a Bronte, ela finge que aceitou tudo isso e que eles vão viver uma vida de romance, onde ela realmente desmascara ele como psicopata, grava tudo, mostra tudo, liga pra polícia. Então a polícia pega ele no ato tentando assassinar a Bronte. Então na hora que a polícia pega ele tentando assassinar a Bronte, é onde as pistas todas se juntam, aonde mostra que ele era realmente um psicopata, que era realmente um maníaco, que era realmente um doente e que tinha feito tudo aquilo por perversidade e não por amor, né? Então, qual é a relação disso com o amor? Você percebe que o amor ele pode ser o mais singelo e puro possível até o mais doentio possível. Porque no momento em que você tenta controlar uma pessoa, isso não se torna amor e começa a se tornar uma perversão. Começa a se tornar uma manipulação. No dado momento que você não entende que aquela pessoa ela tem uma particularidade, que é a vida dela em comum, que ela é uma pessoa individual e que ela tem uma vida individual. Então no momento que você cria esse senso de que você tem que estar no controle da vida da pessoa e que você tem que afastar vínculos importantes da vida da pessoa porque não fazem bem para ela, você está sendo manipulador, você está sendo egocêntrico, porque você está decidindo aquilo para ela, sendo que ela nem te falou nada, ela não te falou, ela não pediu sua ajuda, ela não pediu para você entrar na vida dela. E você simplesmente se forçou a entrar naquele caminho, se forçou a entrar naquela persona, se forçou a entrar ali e manipular aquilo como a favor, como se o destino pediu você na vida dela para você entrar ali e tirar aquelas pessoas da vida dela. Ela não te pediu isso. Ela em momento nenhum te pediu para você fazer essas coisas. Então você percebe que ali não é um ato de amor singelo, mas sim um ato doentio, um ato maníaco criado por uma pessoa que não entende como funciona o amor, uma pessoa que nunca foi amada de verdade, uma pessoa que nunca teve um relacionamento para se inspirar, um relacionamento saudável para se inspirar. Então quando uma pessoa não tem um relacionamento saudável para se inspirar, ela vai criar o próprio senso dela de como funciona o relacionamento, mesmo sendo o mais doentio e perverso possível. Então, a vida do Joe, você percebe que ela tem essas nuances de ele acreditar que um relacionamento é uma pessoa
forte, destemida, se apossar de uma pessoa pura e vulnerável. E que no momento que você controla a vulnerabilidade daquela pessoa, protegendo ela, que você está sendo uma pessoa amável. Mas no momento em que você coloca correntes naquela pessoa, coloca suas garras em cima daquela pessoa e decide privar a liberdade dela, isso deixa de ser liberdade, começa a se tornar manipulação. Isso começa a se tornar psicopatia, isso começa a se tornar doença. Então, a relação da vida amorosa do Joe com a vida real é que você percebe que isso é muito comum de homens e mulheres, né, acharem que são donos da vida do outro parceiro e impor limites ou até punir aquelas pessoas como meio de justiça, né? Com meio de justiça por conta daquela pessoa não atender às suas necessidades perversas. Que no caso é a pessoa não ter amigos, a pessoa não ter contato com a família, a pessoa não ter contato com outras pessoas, porque o par romântico acha que aquelas pessoas não fazem bem a ela e que se ela não atender às expectativas daquela pessoa, ou ela vai matar o par romântico, ou ela vai matar a família do par romântico. Então isso se torna doença, isso se torna perversidade no momento que você cria esse senso de que você tem que controlar a vida da outra pessoa. E amor não funciona assim. Amor tem que ser uma via de mão dupla, uma via de respeito. Eu respeito aquela pessoa, eu respeito que se ela passa por um momento conflituoso na vida dela, ela vai pedir minha ajuda. E se ela não pedir a minha ajuda é porque ela consegue superar sozinha. Então, é isso, gente. É uma reflexão mais profunda, reflexão mais sucinta, onde você adentra a mente do psicopatinha do Joe Goldberg, ou Wilbur O'Hine, ou Jonathan Moore. É uma mistura, você percebe que a cada persona que ele cria um senso de como é que funciona o amor para ele de uma forma diferente, onde ele sempre se espelha na vida da personagem de maneiras doentias, onde esse espelhamento não existe. Onde esse espelhamento não existe, onde isso é loucura da cabeça dele. Mas enfim, é esse o vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.